Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara e Nefe, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Nossa. Mas então, quero fazer vocês bem-vindos para a quinta live de como fazer do Instituto uma prioridade. E é um prazer, presidente Campos, o senhor está aqui conosco. Já recebi até uma mensagem aqui de uma amiga que está morando em Curitiba, que o esposo dela foi seu missionário, o Nilo. A Ludmila. Sim, Nilo. A Ludmila. Nilo Gomes, a Ludmila. Ludmila. Aí eles estão morando Exatamente. aí, né? Aonde... Lá em Curitiba, né? Lá em Curitiba. E Isso. aí ela mandou para mim, nossa, não acredito que você vai fazer uma live com ele, a gente ama ele e tal. Eu falei, que legal, assiste lá. Mas... Legal. E os dois são meus alunos. Sim, sim. E aproveitando que o pessoal já entrou e que o pessoal está interagindo aqui já na live, eu gostaria de pedir a Inaê que pudesse apresentar o nosso convidado de hoje, pudesse fazer as honras da casa. Claro, mas o Campos é uma pessoa assim que dispensa apresentações, né? Eu falei que enquanto o senhor estava ausente, Campos, que você tem ex-missionários, ex-alunos, e aí tem ex-alunos de vários lugares, né? Porque, por exemplo, só nesse momento tem aluno do Instituto Online e aluno do Instituto Boqueirão. Então, são realmente muitas pessoas que te conhecem. Mas eu tenho até aqui uma colinha, né, para não correr o risco de não falar nenhum detalhe importante. Então, o irmão José Viana Campos Júnior, ele nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, e ele conheceu a igreja aos 10 anos de idade, na cidade de Recife, e mudou-se para Natal no mesmo ano. Porém, quando ele chegou em Natal, não tinha igreja na cidade, e logo a família dele começou a realizar as reuniões com outra família que residia na cidade, o que deu início, inclusive, à igreja no Rio Grande do Norte. Ele é casado com Vera, tem 5 filhos, a Pamela e a Thalita, a Elisa, a Rebeca e o Pedro Antônio, e tem 4 netos, o Bernardo, a Lia, Helena e o Benjamin. Ele tem um bacharelado em administração de empresas, nós estamos juntos nisso, hein, Campos? Pela UFRN, com MBA em negócios financeiros pela PUC-Rio e o curso de extensão em AD pela UFSC. Ele trabalhou nas confecções Guararapes, que eram fabricantes de roupas da Riachuelo, no grupo Axé, é assim que se pronuncia? Achei. Laboratório, que é um laboratório de medicamentos, e no Banco do Brasil por 27 anos. Paralelamente, ele foi professor de graduação da UFRN e pós-graduação na Universidade Potiguar, lecionando também no SENAC e em cursos preparatórios para concurso público. Então, fica a dica, caso vocês queiram alguma ajuda com o concurso, está aqui a pessoa certa para te ajudar. Atualmente, ele está como diretor do Instituto Curitiba Boqueirão. Ele serviu na missão Porto Alegre, que na época era só uma missão no estado, e a esposa dele também foi missionária na mesma época, só que na missão Brasil Curitiba. Ele foi presidente da ED e dos rapazes, secretário da ala, conselheiro do bispo, conselheiro da estaca, presidente de estaca, conselheiro de missão e presidente da missão Brasil Porto Alegre Norte de 2015 a 2019. E no momento também ele serve como sumo conselho da estaca Curitiba Portão. E também é professor do Instituto Online Brasil, nos cursos de terça-feira às 20 horas. Seja bem-vindo, Campos. É um prazer para nós recebê-lo aqui. Depois dessa apresentação toda, eu acho que uma coisa que fica muito claro para mim, o seu maior chamado, talvez, seja o de pai e o esposo. E avô, claro, agora. E uma coisa que, assim, nós falamos sempre nessas lives, como fazer do Instituto uma prioridade, gostaria de começar com uma pergunta até um pouquinho diferente. Como o Evangelho é uma prioridade
para o Senhor, mesmo com tantos afazeres na sua vida? Legal, excelente pergunta. Você me fez lembrar o presidente N. Elon Tanner, que foi conselheiro na primeira presidência. Em 1979, na Conferência Geral de Outubro, ele citou as palavras de seu neto. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou afastar um pouquinho o celular. Pronto, encontrei aqui. Ele disse assim: certo dia disse-me meu neto: venho observando o senhor e outros homens bem-sucedidos e decidi que também quero ter sucesso na vida. Pretendo entrevistar o maior número possível de pessoas de sucesso a fim de determinar como o conseguiram. Por isso, de acordo com a sua experiência, vovô, qual é o elemento mais importante do sucesso? Expliquei-lhe que o senhor nos deu a melhor fórmula de sucesso que conheço, disse o presidente Tanner. E aí eu faço minhas palavras dele: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, respondendo à pergunta como, né, que você perguntou como, no processo decisório, para mim está muito claro o que vem primeiro. Então, eu nunca titubeei quando precisei decidir, porque a decisão já estava tomada antes. Então, o que vem primeiro? Primeiro vem o evangelho, vem a família. E agregado a isso estão a importância que a gente precisa dar ao trabalho, à educação continuada, que isso também é evangelho, né? Então, essas coisas estão juntas. Eu gosto de brincar, de lazer. Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, gosto de me divertir, adoro brincar com os filhos. Os filhos agora estão adultos, né? Os netos, enfim. Mas tudo tem seu tempo. A hora de trabalho é a hora de trabalho. Se me permite um breve exemplo, né? Estabelecer prioridade ou saber administrar o tempo. Às vezes as pessoas não sabem como fazer. E eu sempre digo assim: você precisa fazer aquilo que é necessário que você faça naquele momento, atender a demanda que você precisa. Uma vez eu estava sentado no púlpito para começar a reunião sacramental. Eu não me recordo se eu era bispo, era presidente de destaque. Eu recebo uma ligação da empresa que eu trabalhava, Banco do Brasil, como você falou. E o meu chefe lá, o superintendente aqui regional, disse: preciso muito de você agora. Houve uma pane aqui no sistema. E a gente precisa de você para ver se a gente consegue fazer as coisas funcionar, senão amanhã as agências vão estar um caos. Ora, ele nunca pediu isso. Eu estava no púlpito para começar uma reunião sacramental. Então, naquele momento, o que era a prioridade? A prioridade era atender aquela necessidade urgente. E eu fui, deixei meu conselheiro lá, fui, e depois eu tomei o sacramento. Então, é saber estabelecer o que é prioridade a cada momento. Agora, lembrando sempre, o Evangelho, como ensinou Elder Tanner, em primeiro lugar. Nunca deixei que nada afetasse isso. Não sei se eu respondi a pergunta de como fazer. O Marcos concorda, a gente pode finalizar por aqui. Essa foi a live de hoje. Brincadeira, Marcos, tem algum comentário? Eu observei a apresentação do presidente Campos e enquanto a Inaê falava, acho que a mensagem que mais estava aparecendo aqui na minha tela era assim: amo o presidente Campos, amo o presidente Campos. Diversos alunos, missionários retornados, mandando essa mensagem aqui para o senhor. Não sei se o senhor conseguiu ver passando aqui na tela, mas estava passando. Vi. Só não dava para ver quem escreveu, porque era muito rápido, né? Mas vi, sim. E uma coisa que a Inaê falou, que me chamou muita atenção, é a sua experiência, né, de estar em uma cidade que ainda não tinha igreja. Meus avós passaram por isso, né? Aqui em Campos, interior do estado do Rio de Janeiro. A minha família, parte de pai, passou por isso. E o senhor estava citando o Elder Tanner, e eu lembrei de uma citação também do agora presidente da Lineage Oaks, na época então Elder Oaks, que ele diz o seguinte, que um dos objetivos do Seminário Instituto, ele fala assim: o professor do Evangelho jamais ficará satisfeito em apenas transmitir uma mensagem ou fazer um sermão. Um bom professor do Evangelho quer ajudar na obra do Senhor de conceder a vida eterna a seus filhos. E eu acho que casa muito com a pergunta que a Inaê fez, né, sobre priorizar o Evangelho. E pegando carona na primeira pergunta
E nessa citação do elder Dalian Oaks, até então na época e hoje presidente Oaks, como que o senhor se sente quando, após uma aula do Instituto, o senhor percebe ou recebe algum comentário de que aquele testemunho de um determinado aluno ou de vários alunos saiu dali daquela aula maior do que chegou, mais fortalecido, ou até mesmo adquiriu um testemunho após a aula? Como que o senhor se sente quando o senhor fica sabendo que algo desse tipo aconteceu? Extremamente realizado. Não tem preço ouvir isso. Certa vez eu estava dando aula sábado, a última aula do dia, depois de uma semana de diversas aulas. Sábado, por exemplo, eu começo às 7h30 da manhã, termino às 7h30 da noite. Então era a última aula, aquela aula eu já tinha dado 3 vezes durante a semana, mas cada classe é diferente, porque tem necessidades diferentes. Então, de repente, isso já aconteceu várias vezes, tá? Mas enquanto você elaborava a sua pergunta, eu lembrei disso. De repente, eu senti uma necessidade enorme de dizer algo. E eu disse, olha, eu não sei por que eu estou sentindo que eu preciso dizer algo para vocês. E falei. Mas olha, foi uma reação em cadeia. Muito obrigado, era isso que eu precisava ouvir. E na hora da aula, várias mãos foram levantadas, isso já foi durante a pandemia, aquelas mãozinhas amarelas levantam, e eles agradecendo e dizendo que, puxa, isso foi resposta para a pergunta de tanto tempo. E depois eu recebi mensagem no privado. Isso acontece sempre. E assim, o nosso papel enquanto professor do Evangelho é se permitir ser conduzido pelo Espírito, porque é Ele quem conduz. Eu digo sempre, eu não ensino nada, quem ensina é o Espírito, eu sou um canal. Eu me esforço ao preparar aulas, eu pesquiso, eu vou atrás de dados históricos, vou atrás da doutrina profundamente, o máximo possível, para entesourar, sabe? Fazer um baú de tesouros para que, na hora da aula, o Espírito use tudo que foi entesourado para abençoar a vida de alguém. Então, quando o aluno vai para a aula com o coração aberto, o Espírito vai ajudá-lo a obter a resposta. Isso não é obra minha, é obra dele. E aí a gente se sente assim, valeu a pena, que maravilha. Não tem preço. Eu chego em casa assim com um sorriso que dá 2 voltas no rosto, por ter abençoado de alguma forma pequena a vida de alguém. Isso é uma bênção sem tamanho. Eu acho até que, né, o Instituto ele é uma via de mão dupla. A bênção é para os alunos, mas ela também vem para nós, né, que estamos ministrando ali a aula. Às vezes é um comentário, alguma coisa. Por exemplo, já aconteceu, inclusive, numa aula sua, no final da aula você já tinha terminado, já tinha prestado seu testemunho, já tinha encerrado, e aí você falou assim, vamos assistir esse vídeo. E era um vídeo, assim, que mudou minha percepção sobre uma coisa que tinha acontecido naquele dia. Talvez ninguém naquela aula precisasse assistir aquele vídeo, mas eu precisava. Então, assim, não era algo, assim, grandioso, não era o assunto da aula, mas você mostrou o vídeo. Então, assim, é realmente ouvir o Espírito, né? Ele vai conduzir-nos, vai nos ajudar. E uma coisa que eu acho que todo aluno do Instituto fala, ou pensa, ou pergunta, é como eu vou colocar o Instituto na minha vida, sendo que eu já tenho tantas obrigações, tantas coisas. Talvez a sua resposta inicial já respondesse essa pergunta, mas partindo da perspectiva de um jovem, de um instituto que está ali, às vezes, começando a trabalhar, começando a família, né? Eu já vi muitos casos, por exemplo, até de, né, pessoas mais próximas, não vou participar do instituto porque está tão corrido, estou estudando, me casei recentemente. O que você, pensando assim como jovem, você falaria para essas pessoas? Boa pergunta. Aliás, todas as perguntas até agora estão sendo ótimas. Eu não quero ser insensível com a minha fala, até porque eu compreendo perfeitamente, tá certo? Mas eu gostaria de iniciar usando as palavras do Salvador. Onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Quando eu fui chamado presidente de destaque, a gente tinha uma dificuldade terrível em Natal de levar caravanas ao templo em Recife. Apenas 320 quilômetros, mas era difícil. Aí nós fizemos um devocional domingo à noite para falar, todo primeiro domingo do mês a gente tinha um devocional, né? Então criou-se esse hábito na nossa estada. Então nesse dia, eu disse o seguinte, irmãos, vocês sabiam, talvez foi maldade o que eu fiz, mas olha o que eu fiz. Irmão, vocês sabiam que amanhã a loja tal, e disse uma grande loja de departamento aqui da cidade, vai fazer uma big promoção, TV 42 polegadas por apenas R$35.
Eu vi os irmãos se movimentarem. E aí vocês vão comprar todo mundo. Eu disse, pois é brincadeira, mas esse é o preço de uma caravana. Rapidinho vocês encontraram ideias para juntar os 35 e comprar essa TV. Por quê? Porque vocês entendem que a TV tem um valor alto, um valor grande, e que 35, puxa, é insignificante. E qual o valor que nós estamos dando para o templo? Aí, depois desse momento assim mais trágico, né? Aí eu fui mais amoroso e dei a mensagem. Depois desse dia, Inaê, nós tínhamos assim 2, 3, 4 ônibus a cada caravana. Teve dia que o tempo dizia, não venha mais não traga tanta gente assim não. Divida aí e tal. Porque o pessoal ganhou a percepção. Talvez falte ganhar a percepção. Como você anunciou, eu comecei numa cidade aqui como pioneiro e eu nunca tive sede de instituto, enquanto jovem, nunca tive. Hoje em Natal tem uma sede de instituto belíssima, mas eu já era adulto, casado, enfim. Então a gente buscava muito isso, a gente pleiteava isso, a gente batalhava por isso. Então, sem querer ser insensível, eu acho que arranjar um tempinho mesmo, priorizar, colocar. Prioridade é singular, né? A gente precisa colocar. A prioridade é essa. Pronto. Colocou lá, as outras coisas vão se encaixando. E eu diria mais, repito, eu não quero ser insensível, talvez querer instigá-los, estimulá-los. Mas hoje, com aulas online, tanto o Instituto Online quanto as sedes do Instituto, você tem diversos horários. Você tem diversos. Tem aula em instituto que é 10h30 da noite, tem aula que é 6 horas da manhã, então você tem um leque de opções para escolher. Então, se eu fosse jovem, respondendo a sua pergunta, você como jovem, eu estaria vibrando em ter esse leque de opções, assim, eu estaria, sabe, consumindo o máximo que eu pudesse, mesmo com a vida tão corrida. Porque o Instituto ajuda essa vida corrida a ser mais leve, muito mais leve. Com certeza. E uma coisa assim, até acho que o Marcos tem algum comentário, mas eu escrevi aqui nesse papel, não dá para vocês enxergarem, mas aqui eu fiz um planejamento de como eu vou assistir todas as aulas que eu quero participar. Eu ainda não consegui fazer isso, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas eu coloquei o Instituto aqui como primeiro, e aí eu fui falando assim, não, agora esse aqui vai ficar depois. E agora, por enquanto, já tenho 6 cursos aqui, mas tem mais 2 que eu queria fazer. Então, assim, você falou uma coisa que é muito verdadeira. Agora, com as aulas online, a gente tem uma gama muito grande de cursos que a cada vez que eu acho um instituto... Ontem, por exemplo, eu achei alguns institutos, eu pensei, eu não vou nem olhar essa página, porque vai ter mais cursos aqui que eu vou querer fazer. Então, eu deixei ele depois. E aí, hoje eu não me aguentei. Eu já fui lá ver e eu já quis, inclusive, fazer um curso. Porque, realmente, né, é uma oportunidade muito grande. Você mencionou aí muito bem. Quando você era jovem, não tinha. Hoje tem. Né? Então, realmente aproveitar essa sede que o pessoal tem, né? E hoje online, uma oportunidade maravilhosa. Marcos, você ia falar alguma coisa? Eu estava lembrando de Lucas 10, né? A partir do versículo 38, né? Será que nós estamos escolhendo a melhor parte, né? A parte que não nos será tirada? E eu acredito que hoje a nossa grande oportunidade de escolher a melhor parte está a um clique, né? A um clique do celular ou do computador. E só testificando que a Inaê é um grande exemplo para mim. Quando eu a conheci, eu vi o quanto que ela se dedicava fazendo os cursos, né? E olha que a vida dela não é corrida. Ela estuda, ela trabalha, ela tem a família dela, ela tem uma série de afazeres. E uma coisa que o senhor falou, que eu gostei muito, é uma coisa que a Inaê também sempre fala, né? A boca, ela vai falar o que o coração tá cheio, né? E o Instituto, eu já não tenho mais idade do Instituto, mas para acompanhar a minha esposa, que ainda tem idade, eu assisto às aulas e eu tenho visto o quanto que isso tem me ajudado, sabe? Mesmo como aluno convidado, o quanto que isso tem fortalecido o meu testemunho, e tem me ajudado, inclusive, a conhecer mais pessoas que precisam do Instituto. E foi aonde a gente decidiu fazer esse projeto aqui na página, de chamar os diretores, os coordenadores. E, presidente Campos, o que o senhor acha, além do corre-corre, do dia a dia, né, como a Inaê bem citou, às vezes é difícil para o jovem que está recém-casado,
ou o jovem que ainda não casou, mas está iniciando no mercado de trabalho. Mas o que o senhor acha que nós podemos fazer para ajudar esses jovens a escolher a melhor parte, sabe? A fazer como Maria fez, escolher a parte que não lhe será tirada. Muito bem. Uma das coisas que nós que fazemos o Seminário Instituto, no mundo todo, temos buscado, isso a gente tem trabalhado com bastante ênfase, isso tem sido uma preocupação minha todos os dias, é proporcionar um ambiente para o aluno que, primeiro, traga-lhe conversão aos princípios e doutrinas verdadeiros. Segundo, que ele se sinta pertencido, que lhe dê pertencimento, que ele se sinta parte importante de algo, que ele tenha prazer de estar com os alunos, que ele tenha prazer de estar na aula, de falar, de expor suas ideias, de debater, de aprender, de ensinar. Então, conversão, pertencimento, outra coisa, que seja relevante, que os assuntos tratados sejam relevantes para ele, para a vida dele, para o dia a dia dele. Então, eu me preocupo muito com isso quando eu estou preparando aula. Eu estou preparando aula e penso nos alunos, isso aqui eu acho que pode ajudar a INAE. E aí eu vou me planejando, escrevendo ali algumas coisas. Muito embora, às vezes, na aula o espírito diz outras coisas diferentes, mas a gente planeja pensando em cada um deles. E a última coisa, que seria acessibilidade, uma disponibilidade de horários diferentes. Então, a gente tem feito esse esforço. Esse projeto seu é maravilhoso. Esse projeto seu que você iniciou e pretende continuar, já é uma forma de ajudar as pessoas a talvez abrir um pouquinho mais a visão. O que eu diria, como é que nós podemos ajudar, diria para esses jovens, experimenta. Vai lá, experimenta, vem. Se você está em casa à noite, um dia à noite de bobeira, onde é que tem um instituto essa hora? É como você disse, é um clique que vai fazer você entrar na classe. Experimenta, vai lá. O Senhor terá respostas para você. O Senhor vai iluminar o seu caminho, vai iluminar a sua mente. Deixe-me, se me permite, contar uma experiência. Pelo fato de ser pioneiro lá na minha cidade, a gente aprende muito. Né? A igreja estava... Só um adendo. Oi. O projeto não é só meu, é da INAE também. Só frisando que Sim. A INAE é fundamental nesse projeto. Inclusive, a INAE, ela conhece muito mais diretores do que eu. Então, ela teve a oportunidade de fazer o contato com boa parte dos nossos convidados. E eu quero aqui agradecer a INAE, já aproveitando que o senhor falou do projeto, ela é fundamental nesse projeto. Ela que faz... Na verdade, ela deveria estar aqui em cima, aqui, ó, na tela maior, no meu lugar. Não, pode ficar por aí. Você disse em outras lives que ia fazer isso, não fez ainda, sem cobrar, mas... Eu vou passar o login da página para ela, porque ela inicia a live e fica lá em cima. Eu já tentei, mas tem que ser assim, dessa forma. Por favor, compartilhe sua experiência conosco. Tá bom. De forma descontraída, eu estou um pouco enciumado com relação a INAE, viu? Por quê? Mas eu entendo, viu, Inaê? Só uma brincadeira. Ela era minha aluna na terça-feira, nunca mais assistiu aula. Eu acho que ela não gostou de alguma coisa. Nunca mais assistiu minha aula. Mas não te falaram que eu já me inscrevi para o curso de quinta-feira às 21h15. Tópicos especiais do Velho Testamento. Viu só? Ah, tá certo. Mas é brincadeira, eu sei que ela tem muitas coisas e logo ela foi chamada para ser professora também do Instituto Online. Eu sei que ela fez uns 35 cursos, brincadeira, foi menos, mas fez muitos cursos simultaneamente. Mas eu diria da experiência que eu me lembrei, a igreja estava começando aqui em Natal, né, nós éramos um grupo ainda, e veio o presidente da missão, na época, Missão Brasil, Rio de Janeiro, o presidente Shirts, um americano, veio para abrir o grupo oficialmente. E ele designou o irmão presidente do grupo. Nessa época tinha pouquíssimas pessoas, e tinha esse irmão, que era mais experiente na igreja, ele era de outra cidade, mas estava morando aqui, uma pessoa de temperamento forte, sabe, meio turrão. E tinha um outro irmão de outra cidade, outro estado, eu também não vou citar, né, vai que alguém conhece, também meio turrão, então, assim, os dois bem turrões. E aí, depois que terminou esse dia de festa, tudo, eles foram me designar como diácono, me ordenar diácono. Olha que coisa legal, eu tinha 12 aninhos. Aí o presidente, o líder do grupo, esse irmão turrão, botou a mão e o outro estava ao lado dele, ambos botaram a mão na minha cabeça para me designar como diácono. E durante a ordenação, né, me ordenar como diácono, ele falou mestre. Aí o irmão que estava ao lado disse, quando terminou, disse, você falou mestre.
E ele, não, eu falei diácono. Aí os dois começaram a falar, foi mestre, foi diácono. E eu ali, ó, olhando ali, os dois discutindo. Aí presidente, o líder do grupo puxou assim meu ombro, olhou para mim e disse, eu falei o quê? Eu sabia que ele disse mestre, mas eu tive medo. Aí eu, podemos fazer de novo? Escapei. Eu acho que foi o Espírito que me deu essa resposta. Porque uma criança de 12 anos, aí ele disse, tá bem, vamos fazer de novo, mas eu tenho certeza que eu disse diácono. Aí fez de novo. Mas isso me ensinou uma grande lição. Eu não posso temer os homens mais do que a Deus. Eu preciso ter coragem de defender a verdade, em todas as ocasiões. Isso foi um norte para a minha vida. Então eu diria, tenham coragem de fazer do Instituto uma prioridade, tenham coragem de buscar isso para a sua vida, tenham coragem de fazer os ajustes que forem necessários. Olha, se me permite ser um pouco mais incisivo, não existe lugar para um jovem casado ou solteiro entre 18 e 30 anos de estar, senão numa classe de instituto, pelo menos uma vez por semana. É isso que o Senhor espera de vocês, jovens. E com esse aprendizado, com essa participação, porque vocês têm muito a ensinar também, né? Vocês estão edificando o reino de Deus. Vocês estão fazendo a mesma coisa que o Ada Oaks disse que o professor do Evangelho faz. O professor não só somos nós. Cada um dos alunos é um professor também. Então, muita gente está deixando de ser abençoada pela sua ausência. E é interessante que a fé, né, muitas vezes, ela precisa ter coragem para ser posta em prática, né? E vou passar para a Inaê, mas interessante que o senhor lembrou de uma experiência que quis compartilhar, e é exatamente uma citação que eu tinha separado aqui do presidente Henry Biari, que ele fala o seguinte: temos que levantar os olhos, temos que perseverar em nossas metas de sempre, matrículas, frequência regular, formatura, conhecimento das Escrituras e na experiência de sentir o Espírito Santo confirmar a verdade. Além disso, precisamos ter como meta a missão e o templo, mas os alunos precisam de mais durante o tempo em que estão conosco. É preciso que o Evangelho puro de Jesus Cristo seja plantado profundamente no coração dos alunos, pelo poder do Espírito Santo. É preciso que nossa meta seja que eles verdadeiramente se convertam ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo enquanto estão conosco. Nossa, que citação maravilhosa do presidente Henry Biari, né? E eu gosto muito quando o senhor falou de termos a coragem, né? Que possamos ter essa coragem e a fé e a coragem para concluir os nossos cursos. Inaê? Eu acho que uma coisa que o Campos falou, e fica muito claro para mim, é que você, né, o jovem, ele precisa estar. Não é que seria legal, seria interessante, é uma sugestão, você precisa estar no Instituto. Eu acho que quando nós entendemos onde, o que e como nós precisamos fazer, fica mais fácil. Eu quero fazer um bolo, eu sei como faz um bolo, por que eu preciso fazer um bolo? Então isso vai me motivar a fazer o bolo. Por que eu tenho que estar no Instituto? Você já, hoje tem muitos jovens aqui, podem se perguntar, mas por que eu preciso estar no Instituto? Eu li um discurso essa semana e agora não me fugiu a memória o título dele, mas foi da Conferência Geral. E a pessoa disse o seguinte, que muitas pessoas acham que o Evangelho é um evento de domingo. A igreja faz parte ali, esporadicamente ela vai no domingo e acabou. Não, a nossa vida faz parte do Evangelho. E o Evangelho tem que estar na nossa vida o tempo todo. E tenho certeza que o Instituto nos ajuda nisso, de trazer o Evangelho para cada vez mais perto. E uma coisa que o Instituto faz é nos levar mais próximo de Cristo. Mais próximos a Ele, nós estamos a cada aula. Eu queria que o senhor comentasse, Campos, como nós podemos ver Cristo em cada um dos cursos do Instituto. Legal. Eu não sei se você estava na primeira vez que eu cheguei lá no Instituto Online, não sei se você estava naquele dia, né? Mas eu havia pedido, não sei se foi exatamente no primeiro dia de aula, na primeira semana, para que no estudo das Escrituras eles encontrassem protótipo de Cristo em tudo. Nos personagens,
nos exemplos, nas histórias. E a gente começou a fazer esse exercício, né? Porque, primeiro, todas as ordenanças são símbolos do sacrifício expiatório de Cristo. Todas elas, absolutamente todas. E a gente pode pegar vários exemplos. Então, ao instigar os alunos a encontrar protótipos de Cristo no seu estudo, eu passei por uma experiência maravilhosa ouvindo o relato deles. Eles encontraram Cristo em relatos que nem eu tinha. Eu disse, rapaz, não é mesmo, né? Que coisa interessante, que capacidade. Então, aquela história que eu falei de a gente se ensinar mutuamente, né? Então, Cristo, de fato, ele está presente em tudo. Então, que nosso estudo, eu recomendo assim, a gente busque isso. Eu vou dar um exemplo prático. Eu ministrei um curso agora, nesse semestre, chamado As Parábolas de Jesus, que talvez você já tenha feito, né? Um curso fabuloso. Aí chegou na parábola do bom samaritano. E como eu disse, eu procuro estudar muito mais do que o que está nos materiais. E aí eu descobri um artigo de um professor da BYU, né? Assim que fala. Professor da BYU, é meio difícil de falar certo. Que ele estava visitando Paris, e ele, em algumas catedrais, ele, admirando os vitrais, ele percebeu que a queda de Adão e Eva estava próximo à parábola do bom samaritano. E ele pensou, qual é a relação que existe entre ambos? E ele começou a pesquisar, e as descobertas dele foram maravilhosas. Ele escreveu um artigo sobre isso, e aí eu fui estudar esse artigo. Por exemplo, eu vou ser breve para não tomar muito tempo nisso, mas os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, na época de Cristo e pouco tempo depois, eles entenderam essa parábola da seguinte maneira: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem representa Adão, que saía da presença de Deus. Jerusalém era uma cidade que tinha o templo, que representava a santidade, para Jericó, que é uma das cidades mais baixas, abaixo do nível do mar, inclusive, onde as pessoas iam para se divertir no final de semana. Então, Adão desce para a terra. No caminho, salteadores roubam principalmente sua roupa, né? A roupa significava proteção. Estar desnudo significa que está exposto às tentações do inimigo. Olha a associação que eles faziam. E aí ele foi surrado. Passa primeiramente um sacerdote, que representa a lei de Moisés, que por si só não seria capaz de resgatar aquele homem. Por isso que ele passou de lado. Depois passa um levita, que representa os líderes, os profetas, que também, o levita pensa em ajudar, mas diz, não, eu não consigo. Por si só não seria capaz de resgatar aquele homem. Aí passa um bom samaritano. E algumas escrituras se referem a Cristo como samaritano, mesmo ele não sendo de Samaria, mas Nazaré ali estava nos arredores. E aí ele para, ele cuida das feridas dele com óleo e água. Olha só, óleo, unção, ordenanças, água, lavamento, batismo. Depois ele leva esse homem até a estalagem, que representa a igreja. E diz para o estalageiro, cuida dele. Aliás, o bom samaritano ficou lá a noite inteira. Quer dizer, cuidou dele de dia, cuidou de noite. Cristo cuida de nós de dia e de noite. Mas há um momento que ele deixa com os líderes. Cuida dele que eu vou voltar, a segunda vinda de Cristo. E aí, então, assim, a gente consegue encontrar Cristo em tantos lugares, basta a gente se esforçar. Mas eu diria, para ajudá-lo nesse esforço, antes de começar a escritura, faz uma oração, nem que seja breve, e peça ao Senhor para ver Cristo ali. E você vai ver Cristo de formas únicas, muito pessoais. Eu sei que o outro colega aqui já falou de aprender com Cristo, diferente de aprender sobre Cristo, então não precisa ser repetitivo, mas vocês vão aprender com Ele e a ser um melhor discípulo. Maravilha. Impressionante. Eu acho que realmente fazer realmente um comparativo de um momento e outro, até entre religiões, né? As crenças de uma religião e outra nos ajuda a compreender muito mais, inclusive. Eu acho que isso é um bom ponto. Você falou alguma coisa, Marcos? Eu te interrompi? Não, eu só fiquei impressionado, né? E talvez essa seja uma das parábolas que mais tenham sido ensinadas por toda a cristandade no mundo inteiro, né? Essa é uma das parábolas. E é incrível como que os cristãos primitivos, eles tinham esse entendimento do plano de salvação e esse entendimento de Adão ser tão importante para o início de tudo, mas com os olhos voltados para o que viria, né? Para o Adão que viria,
pro último Adão, né? Como o apóstolo Paulo fala. E nossa, incrível. Eu simplesmente achei incrível esse Muito legal. relato. E desculpe te interromper, Marcos, mas olha só. Hoje o tempo é seu. Aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó é Adão, que nos representa. E a gente sempre ensinou a parábola que devemos ser como o bom samaritano. Está correto, devemos ser como Cristo. Então veja que coisa interessante. Ao mesmo tempo que nós somos aquele que está exposto, nós devemos agir como Cristo. Então a pergunta que se faz é: até onde temos agido como Cristo na vida do meu próximo? A começar dos que estão perto de mim, depois estendendo. Então, de fato, pensar em Cristo, aprender com Cristo e aplicar esses ensinamentos mudam demais nossas vidas. Fique sem um comentário. Desculpe ter te interrompido. Fique sem um comentário aí, presidente. Olha que legal, ó. Que a Thaís colocou aí, ó. Até fixei para o seu poder ler, ó. Olha, fiquei até animada para fazer aula com o presidente. Seja bem-vinda. Teria o maior prazer de tê-la conosco. Então, eu quero aproveitar o pessoal que está acompanhando a live. Nós temos 27 pessoas no momento acompanhando a live. E quem quiser saber mais sobre o Instituto Boqueirão, clica na setinha onde está escrito a Luz das Escrituras, adiciona o presidente Campos e depois adiciona o Conselho Estudantil Boqueirão. E lá vocês vão ter todas as informações. Presidente, não sei se está na minha vez de perguntar o Inaê. Inaê, se tiver no seu... Eu atrapalho tudo, né? Não, imagina. Uma coisa interessante é que a gente não segue script nenhum, né? São coisas que nós vamos realmente vindo aqui na live e comentando. Mas uma coisa que me veio à mente, enquanto o senhor citou até aí a parábola do bom samaritano, é que muitas vezes nós, que já estamos no Instituto, vamos precisar socorrer aqueles que estão chegando, né? E muitos que estão há muito tempo sem estar no Instituto, há muito tempo, às vezes até sem estar na igreja, né? Que conselho, dica, sugestão o senhor daria para essas pessoas para acolher aqueles que estão chegando no Instituto? Porque, por exemplo, no semestre retrasado, eu cheguei em vários institutos, Instituto Santos, Instituto aqui, Instituto ali, e eu fui muito bem recebida pelas pessoas, mas talvez porque eu era membro ativo da igreja. E recentemente ontem, né, para ser mais exato, uma pessoa me falou que ela sente que as pessoas não se importam muito com ela porque ela está voltando à atividade na igreja. E o que o senhor falaria para os alunos hoje que estão ativos, que frequentam o Instituto, no sentido de acolher aqueles que estão chegando? Muito bem. Primeiramente, eu diria assim, por favor, não pense que essa é uma responsabilidade do professor. É uma responsabilidade conjunta. Na hora que você perceber que tem um aluno novo, manda uma mensagem, ou levanta a mão e disse: o Campos, eu estou vendo aqui que tem um aluno novo. Fulano, seja bem-vindo. Pronto, que coisa maravilhosa. Isso vai fazer uma diferença tão grande. Fez diferença para você, né, Inaê? Pelo seu relato, você acabou de citar, vai fazer uma diferença terrível, tremenda. Eu acho que as pessoas que estão voltando, que estão chegando, membros novos, deveriam ser recebidos com flores, com fogos. Já que a gente não pode fazer isso fisicamente, vamos fazer isso espiritualmente. Dizer o quanto elas são importantes e quanto elas são bem-vindas. Fazer como fazer como o pai do filho pródigo, né? Fazer uma grande festa, né? Perfeitamente. E o pai do filho pródigo, antes da festa, pulou no pescoço dele e o filho disse: pai, eu não sou digno de ser mais seu filho. Ele disse: que conversa, põe um anel aí, você ainda é meu filho. Põe a sandália nele, troca essa roupa, vamos fazer uma festa. O pai não disse assim... Sabe uma coisa interessante você ter citado essa parábola? Porque talvez nós, olhando pelos olhos naturais, a gente diria: só voltou porque estava ruim. Só voltou porque sofreu demais. Se ele tivesse num bem bom, não tinha voltado. E daí? Ele voltou. Não importa as razões. E na hora que ele voltou, é nosso papel acolher como Cristo acolheria. E aquele pai representa Cristo ao acolher o filho e dizer: você ainda é meu filho. Tá certo? Ele não criticou o que ele fez. Então, as pessoas que estão voltando, a gente não tem que... fulano... Um dia desse eu vi fazendo seu...
para com isso. Para com isso, porque se a gente começar a ter essa atitude, como disse, por exemplo, acho que foi o presidente Rimbo que disse, né, que ensinou que se a gente não perdoa, a gente destrói uma ponte que a gente mesmo vai precisar passar. Então eu diria exatamente isso, Inaê, que cada um seja responsável pelo acolhimento, fazer bem-vindo, se oferecer se precisar de alguma ajuda, de algum esclarecimento. Enfim, o Instituto somos todos nós. Todos nós. Ótimo, perfeito. Interessante isso que vocês acabaram de falar agora, porque eu ia te pedir para falar sobre os cursos do próximo semestre, né? Quais são os cursos, se já tem uma grade completa. Eu até vi lá no Conselho Estudantil que já tem, né, algumas informações. Mas antes, já que a Inaê foi muito feliz nessa pergunta, eu estava pensando durante sua resposta, né? Talvez nós tenhamos que nos preocupar um pouco menos com as circunstâncias de momento, né? Eu fico imaginando se o Salvador, né, como fala lá em Gálatas, né, que ele morreu por muitos, né? Ele expiou por muitos. Já pensou se o Salvador, naquele momento, ele parasse para pensar naqueles que não iriam usufruir do poder da expiação ou abrir mão da expiação? Escolher não abdicar, né, desse poder da expiação? Então, acho que o Salvador, ele olha não para a circunstância de momento, mas ele olha no que nós podemos nos tornar, aonde nós podemos chegar e alcançar, né? E, presidente, os cursos desse semestre, antes do senhor passar a grade, qual curso o senhor trouxe de novidade que não tinha no semestre anterior? E claro que tem o de Doutrina e Convênios que vai dar continuidade, mas vai ter algum que também vai, além de Doutrina e Convênios, vai ter novamente nesse semestre? Como é que está a grade do segundo semestre? Do nosso instituto. Legal. Eu vou aproveitar para explicar algo que é comum em todos os institutos. Existem 3 cursos que todos os institutos no Brasil ministram, que é o curso da Escritura do ano, que acompanha o Vem Segue, que no caso é Doutrina e Convênios, todos ministram. O curso fundamental, que é pré-requisito para a formatura, que no primeiro semestre foi a Família Eterna, todos os institutos ministraram, e agora será Jesus Cristo, o Evangelho Eterno. E o terceiro curso, que estão presentes em todas as sedes, é o Pregar meu Evangelho, o antigo Preparação Missionária, né? O Pregar o Evangelho ainda preparação missionária, mas com uma amplitude maior para todos aqueles que querem aprender como pregar meu Evangelho. Então, esses cursos estão presentes. Aí, além disso, nós estamos ministrando de novo as Mulheres nas Escrituras, que já ministramos no ano passado, foi um curso muito bem sucedido. Como conseguir um casamento celestial, preparação para o casamento celestial, que fazia um tempo que não tínhamos no nosso instituto. É um curso muito bom. O Evangelho e a Vida Produtiva é outro curso que faz tempo que não tínhamos no nosso instituto. Mas a grande novidade, Inaê falou ainda há pouco, é um curso que eu formatei, na verdade, né? Eu formatei esse curso, eu bolei esse curso, mandei para aprovação aqui no Brasil, foi para Salt Lake, foi aprovado, chamado Tópicos Especiais do Velho Testamento. Então é a primeira vez que ele será ministrado no mundo inteiro, porque eu formatei esse curso e recebi a autorização para ministrá-lo. Como é que surgiu esse curso? Bom, ano que vem, no Vem Segue e também no Seminário Instituto, nós vamos ver o Velho Testamento. E talvez esse seja um dos livros menos lidos ou compreendidos pelos membros da igreja. E minha esposa adora o Velho Testamento. Esse ano ela está estudando o Velho Testamento e todo dia ela conversava um pouco comigo sobre o Velho Testamento. Pelo mundo, e vendo... eu diria que mal compreendido pelo mundo. Sem dúvida, eu concordo com você, você tem razão. E aí, o que foi que eu pensei? Em preparar um curso em preparação para o Velho Testamento. Que assuntos seriam interessantes a gente discutir agora, para quando chegar no ano que vem, tanto no Vem Segue-me como no Seminário Instituto, a gente possa aproveitar mais. E os jovens, inclusive, possam ajudar seus familiares a entender melhor, porque teve essa compreensão anterior, né? Então, aí eu formatei esse curso, Tópicos Especiais do Velho Testamento, onde nós vamos ver tópicos especiais sobre símbolos e convênios do Velho Testamento, a linguagem hebraica utilizada no Velho Testamento, quem é o Deus do Velho Testamento, comemorações e festividades do Velho Testamento, o reino dividido. Então nós vamos abordar alguns assuntos doutrinários e históricos
para quando chegar no ano que vem, quando você se deparar com a Escritura, você desfrute os ensinamentos de Cristo que estão lá, e sem tanta preocupação com esses tópicos, que isso você já aprendeu. Então, eu imaginei que seria uma boa base para o próximo ano. Então, essa é a grande novidade. É um curso inédito mesmo, porque foi formatado aqui por mim com a inspiração da minha esposa. Ela é parte importante nisso. Inclusive, porque ela começou conversando comigo. Pois não. Inclusive, é uma novidade, e aí o senhor mesmo está testificando de algo que o senhor disse sobre ter mais horários disponíveis, que esse curso é inédito e ele vai estar disponível 2 vezes por semana. Então, se a pessoa falar assim, não posso participar no sábado, 15h30, participa na quinta-feira, 21h15. Na quinta. Então, né, pensa, Exatamente. não posso durante a semana, então vai no sábado. Ah, não posso no sábado, então vai durante a semana. Então, realmente é uma oportunidade inédita. É um curso novo e ainda 2 vezes na semana. E Naí, você ganhou uma responsabilidade. Me mandar o link da aula. Que eu quero assistir. Você sabe o quanto que eu gosto de estudar, né, a Bíblia. Eu tenho um carinho muito grande pelo Antigo e Novo Testamento, né? Porque a minha esposa, ela entendeu a mensagem da restauração com a Bíblia. Porque ela é filha e neta de pastores batistas. Então, ela não acreditava na escritura da restauração. Então, eu falei, beleza, mas você acredita na Bíblia? Na Bíblia eu acredito. Então, vamos estudar a Bíblia. E eu tenho um amor muito grande. Tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para vocês. Presidente, fique à vontade para responder. Olha, eu fixei aqui, ó. A gente que está nos Estados Unidos pode participar? Pode. Não tem limite. Enquanto não estamos em aulas online, não presenciais, pode. Quando a gente voltar às aulas presenciais, talvez vai dificultar um pouquinho, mas pode sim. Aproveita. A Denise colocou aqui, ó. Posso participar, irmão? Não tenho mais idade para o Instituto. Somos 2, Denise. Eu vou participar de intruso também. Olha, primeiro, vocês nunca serão intrusos, tá? Vocês serão sempre bem-vindos. E aí deixa eu dizer uma outra coisa assim, que eu nem tinha planejado em falar aqui, mas no contexto. Pensando nas pessoas que já passaram da idade, e eu vi isso muitas vezes, alguma tristeza no coração de alguns, eu criei no semestre agora que passou, uma classe para quem tem mais de 31 anos. No meu dia de folga, tá certo? Não é no meu horário de trabalho, no meu dia de folga, eu ministro o mesmo curso para os alunos de 18 a 30, para quem tem 31 a 310. Então eu tive uma classe aí com... Inicialmente foram 60 inscritos, mas foram até o fim uns 30 alunos assíduos, esperavam ansiosamente aquele dia da semana. 31 então a gente tem... Né? E 31 a Matusalém. E o curso que a gente fez no semestre passado foi as Parábolas de Jesus, e eles estão loucos para fazer esse do Velho Testamento. Eu fiz uma enquete, foi assim, 98% dos votos foi para esse curso. Então eu vou abrir essa classe também. Mas independente dessa classe, você pode assistir em qualquer horário que quiser, você será sempre bem-vindo. Eu só não posso te matricular no instituto porque já passou da idade. Mas essa classe, a gente faz matrícula, faz um certificadozinho. Não é um certificado do instituto oficial, mas é um certificado que as estacas fazem aqui, né? Eu fiz em parceria com os presidentes de estaca, eu elaboro, assino, o presidente da estaca assina e a pessoa recebe. Mas muito mais do que o certificado é apenas um reconhecimento do seu esforço, né? Tem a doutrina que é ensinada, as amizades que são estreitadas. Então, pode participar em qualquer horário que desejar, nos 2 horários oficiais ou nessa classe 31 mais, é o nome da classe. Estou nessa classe. São pessoas que são jovens há mais tempo. Mais uma pergunta aqui para poder eu passar para a Inaê. Alunos de outro estado podem participar? Da mesma forma, pode participar. Você só não pode participar em mais de um instituto se for o mesmo curso. Então, se na sua cidade você está fazendo o curso X, você não pode fazer o mesmo curso X em outro instituto. Pode fazer o curso Y sem problema algum. Tá? Enquanto as aulas são online, a gente tem essa prerrogativa. Até sobre essa resposta, né, para complementar, eu me inscrevi no curso Ensinamentos e a Doutrina do Livro de Mórmon com o Instituto do Chile. Então, assim, vai ser espanhol, obviamente, mas tem a possibilidade. Semestre passado eu participei de uma classe com o pessoal do Instituto de Paris. Então, eu estou aprendendo francês, foi um pouquinho difícil, mas eles eram super compreensíveis comigo, isso foi ótimo. Mas é uma oportunidade, né? Você pode se conectar com institutos do mundo inteiro. Eu assisti uma aula com um professor da Austrália,
foi muito difícil por causa do fuso, mas foi maravilhoso. Assim, realmente nós podemos participar literalmente de aulas do mundo inteiro. É isso aí. O Pessoal, Edemar até colocou aqui, o Marcos fixou o comentário dele, ele colocou assim: amo SEI, digo ser a escola dos profetas em nossos dias. É o mesmo curso da escola dominical, mas tem um diferencial no conhecimento. Concordo, assina embaixo. olha só, tem uma notícia ruim para dar Ele é para aluno vocês. assíduo na classe 31. Oi, desculpe. Tem uma notícia ruim para dar para vocês. Estamos chegando a 60 minutos de live. Mas eu já queria estender o convite para o presidente Campos para a gente marcar uma segunda, porque, nossa, passou muito rápido e teria tanta coisa que eu queria perguntar. Eu acho que a Inaê também, e que com a sua experiência pudesse nos ajudar e também ajudar as pessoas que estão assistindo. Mas eu vou fazer minhas considerações finais e vou passar para que vocês também possam fazer de vocês. Eu só queria primeiro agradecer ao presidente Campos por ter topado fazer essa live conosco. Agradecer a Inaê por estar acreditando nesse projeto junto comigo. Eu passei uma semana bem difícil aí tive algumas reações por conta da vacina. E, nossa, a Inaê organizou tudo essa semana meio que sozinha, sem a minha ajuda. Então, quero agradecer muito a vocês dois. Agradecer ao pessoal que está assistindo. Convidar o pessoal para seguir a página do Conselho Estudantil Boqueirão. Quem também quiser já seguir aí a Inaê e seguir o presidente Campos, é só mandarem solicitação. Acredito que eles vão aceitar sem nenhuma dificuldade. E também dar as informações sempre que possível, né? A gente sabe da correria. Depois do longo currículo que a Inaê passou do presidente Campos, eu fico imaginando, ele faz milagre, esse homem, com o tempo dele. E quero prestar o meu testemunho para vocês, né? Testificar em cima das palavras do presidente Campos, que é o local onde o jovem tem que estar de 18 a 30 anos. Eu sou muito grato por ter feito o Instituto. Sou muito grato por hoje estar assistindo como aluno convidado de algumas classes, junto com a minha esposa, que ainda tem idade de Instituto. Sou muito grato mesmo. Eu posso aprender cada vez mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E fiquei muito empolgado em fazer esse curso do Velho Testamento com o senhor e com a classe de Boqueirão. Eu sei que o Instituto ele vai ajudar a cada um de nós a ter uma compreensão cada vez mais ampla da expiação de Jesus Cristo, que é a doutrina central da Igreja de Jesus Cristo. Quem não for membro da igreja é muito bem-vindo também no Instituto. É uma boa oportunidade de aprender mais sobre o Evangelho restaurado. E vou passar o tempo para vocês, para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês. Só realmente queria agradecer de novo o professor Campos, né, por estar aqui com a gente. Né? Eu sei que deve ter várias outras coisas, principalmente porque você deve estar com a oportunidade aí de ver os netinhos e tudo mais. Mas obrigado por aceitar, né, esse convite, estar aqui hoje falando sobre algo que nós amamos muito, que é o Instituto. Obrigado mesmo, obrigado pelas aulas. E nós vamos nos encontrar agora, a partir de semana que vem, todas as quintas-feiras. Obrigadão mesmo por estar aqui com a gente. Eu curti demais, adorei. E confesso que eu percebi o tempo passar muito rápido também, viu? Foi bom demais estar com vocês. Eu sou fã do Instituto, eu aprendi muito no Instituto. Primeiro, não é que eu conheci minha esposa lá, mas a gente trabalhava junto, né? Eu era professor, eu chamava ela para ser presidente de classe, eu era esperto, então a gente estava sempre juntos, enquanto não éramos marido e mulher. E aí a gente se conheceu mais e nasceu um grande amor até hoje. E tem duas coisas que eu aprendi forte no Instituto que eu gostaria de compartilhar com vocês como minhas palavras finais, né? Eu já ensinei isso para os meus alunos, mas qual é, para mim, o mandamento mais importante? É aquele que eu tenho mais dificuldade. É ele que eu preciso dar mais atenção, ter mais cuidado. Porque aqueles que eu não tenho dificuldade, Satanás não vai tentar me pegar. Ele vai pegar naquilo que eu tenho mais dificuldade. E qual é o pecado mais perigoso para mim? É aquele que eu penso que posso justificar. Então essas coisas eu aprendi no Instituto. E tem norteado minha vida ao longo desses anos. Então eu quero convidá-los de coração a esse semestre, se precisar mudar alguma coisa, mude, mas esteja no Instituto.
E muito obrigado pelo convite. Adorei aqui estar com vocês. Adorei as perguntas e os comentários. Muito obrigado. Então, ó, o pessoal tá pedindo bis aí, ó. Depois a gente tenta encaixar um bis aí, presidente. Estou à disposição de vocês. E para finalizar essa live, tem que, eu acho justo finalizar do mesmo jeito que o senhor finaliza as aulas. Com o coraçãozinho, senão não valeu. Tá bom. Olha lá, ó. É assim, ó. Obrigadão, professor. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Fizeram uma foto minha assim, compartilharam. A figurinha. Obrigada, professor. Obrigada, Marcos. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até. Olá, eu me chamo Cilei Moreira e eu vou direto ao ponto. Você sabia que você pode estar sendo enganado por falsos ensinamentos contados na internet sobre a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias? Pessoas pegando suas mentiras e mesclando com verdades para que você possa ser enganada por elas? Infelizmente, é exatamente isso que tem acontecido. Nós estamos vivendo a geração antena parabólica. Pessoas que pegam informações nas redes sociais e saem replicando, divulgando como se fossem verdades, sem se importar com o efeito que essas mentiras podem causar na sua vida. Na verdade, o único empenho delas é fazer com que você sinta exatamente o que elas estão sentindo. Medo, tristeza, rancor, mágoa, vazio e muitas vezes ódio, afastando você da luz do Evangelho de Jesus Cristo. É assustador, não é? Mas calma! Jesus Cristo, ele nos ensinou exatamente como reconhecer essas mentiras e nos afastar delas. Então, sejam muito bem-vindos a Pérolas de Cristo. Em Moroni 7, no versículo 48, Moroni nos ensina o que nós precisamos ter, sentir e fazer para poder reconhecer as mentiras que nos são apresentadas nas redes sociais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz: portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração. Então, nós precisamos entender e acreditar que o canal de comunicação entre nós e o nosso Pai Celestial está aberto. Nós podemos perguntar a Ele, orar com verdadeiro intento, e Ele vai nos responder. Perguntar a Ele mesmo se aquilo que me está sendo apresentado nas redes sociais é verdade. E Ele vai nos responder, Ele vai nos mostrar. E tem uma outra característica que nos ajuda a reconhecer imediatamente essas mentiras. Moroni continua dizendo que sejais cheios desse amor que ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Então, se tem uma coisa que nós não conseguimos fingir ter, é o amor de Cristo em nós, porque isso irradia no nosso olhar, no nosso sorriso, na nossa forma de falar. Aquele falar com mansidão, com o amor de Cristo. E o Espírito Santo, ele permite aos homens distinguirem o bem do mal. Então, Moroni continua: que vos torneis os filhos de Deus, que quando ele aparecer, sejamos com ele, portanto veremos como ele é, que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como ele é puro. Esta é a essência do verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Então, quando você olhar para alguém que está falando mentiras nas redes sociais, que você olhar para aquela pessoa e perceber que o tom de voz dela, que a forma como ela fala de outras pessoas, a forma como ela fala do Evangelho de Jesus Cristo, você tem como perceber que ali não tem verdade, porque não tem o amor de Cristo. O amor de Cristo que testifica, que mostra, que nos faz sentir bem, tranquilos. Desta forma, nós vamos conseguir reconhecer se aquilo que não me está sendo apresentado é verdade ou não.
E tem alguns outros conselhos. Eu chamei 2 amigos muito especiais, o Vanderlei Claudiano, do canal Escola Dominical Brasil, e o Adriano Menezes, do canal Que Firme Alicerce. E eles também trouxeram dicas muito importantes que vão ajudar você a reconhecer as mentiras que nos são apresentadas nas redes sociais. Então, escuta o que eles têm para te dizer. Oi, meu nome é Vanderlei Claudiano do canal Escola Dominical Brasil no YouTube. E a Cilei me convidou para participar no canal dela, fazendo uma pergunta para que eu pudesse responder, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Cilei. A pergunta que a Cilei me fez foi o seguinte: maneiras de reconhecer as mentiras contadas nas redes sociais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Como nós podemos reconhecer as mentiras contadas sobre o Evangelho de Jesus Cristo nas redes sociais? Excelente pergunta, né? Porque hoje em dia tem muito conteúdo nas redes sociais. Bom, acredito eu que para que uma mentira seja engolida, ela tem que vir mesclada ali com uma verdade, tá bom? Por exemplo, não se fabrica uma nota falsa de R$150, porque não existe essa nota de R$150. Então tem que falsificar algo que é parecido. Então o inimigo, ele usa essa tática há anos, né? Desde o começo ele usa essa tática, ou seja, ele pega as verdades e mistura com mentira, né? Ou conhecido também aí como filosofias dos homens mesclada com as escrituras. Nas redes sociais isso pode se aplicar. Por exemplo, a igreja, né? São vários e vários tipos de igreja. Hoje em dia aparece até um menu, né, de igrejas, né? Você pode escolher de acordo com a sua personalidade. Se você quiser uma igreja hoje que não paga o dízimo, existe essa igreja. Se você quiser uma igreja que não guarda o dia do Senhor, tem essa igreja também. Se você quiser uma igreja que pode beber bebida alcoólica, tem essa igreja também. Então, tem um menu ali de opções para você escolher. Mas não se trata de nós escolhermos uma igreja a respeito do que mais nos agrada ou o que mais eu me encaixo. Eu tenho afinidade, não se trata disso. Trata-se de fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos de Deus, né? E aí sempre vem essas mentiras nas redes sociais tentando atrair pessoas, né? Se quiser ir numa igreja que é só ir lá, bater palmas para Jesus, voltar para casa, né, que pregue só prosperidade financeira, existe também esse tipo de igreja. Então nós devemos tomar muito cuidado. Eu vou finalizar com um versículo aqui, que é João capítulo 8, versículo 44. Diz assim, né? Parte do versículo está falando sobre Satanás, né? Jesus Cristo está falando sobre Satanás e ele diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. E quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A frase que me chamou a atenção nesse versículo aqui é que diz: e não permaneceu na verdade. Tem outras traduções na Bíblia que fala sobre e não se firmou na verdade. Ou seja, Satanás, ele conhece a verdade, ele sabe a verdade. A diferença é que ele não se firma nessa verdade, tá bom? Ele não permanece na verdade, ele se desvia dela. E quantas pessoas não sabem a verdade, né? Sobre a palavra de sabedoria, sobre o dia do Senhor, e não se firma nessa verdade. Então eu acho que é bem por aí essa parte que eu gostaria de explicar, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade e o convite. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é Adriano de Menezes do canal Que Firme Alicerce. A irmã Cilei me convidou aqui para poder compartilhar com vocês como reconhecer mentiras que as pessoas contam nas redes sociais, falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então a primeira dica, né, que eu tenho para compartilhar com você, se você é membro, se você não é, ou se você está afastado da igreja, é importante a gente saber o seguinte: que tudo que persuade o homem a buscar Cristo e não negar, como diz lá em Moroni, podemos ter um conhecimento perfeito que vem de Deus. Quer ver? Olha só o que diz aqui em Moroni 7. Trouxe aqui minhas escrituras para compartilhar com vocês. Moroni 7, do 12 ao 17, diz assim:
Portanto, todas as coisas boas vêm de Deus, e o que é mal vem do diabo, porque o diabo é inimigo de Deus e luta constantemente contra ele e convida, incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convide e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Então, sempre que você vê alguma coisa sobre a igreja, nas redes sociais, você ficar ali inseguro, sabendo se é verdade ou que não é, veja só o que diz o livro de Mórmon, né? O livro de Mórmon fala que se tem alguma coisa que persuade o homem a se aproximar de Deus, se vem através do Espírito, se convida a servir a Deus, podemos ter um conhecimento perfeito que essas coisas vêm de Deus, tá bom? Então, na rede social, na internet, constantemente a igreja sofre diversos ataques relacionados geralmente à poligamia, ao racismo, sobre o sacerdócio dado aos negros somente há alguns anos atrás. Então, é muito bom a gente adquirir um conhecimento para saber conversar a respeito desses assuntos. Continuando, né, para concluir, aqui em Moroni 7,17 diz assim: mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade a quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Também pouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Então, se tem alguma coisa a respeito do Evangelho que você vê aí que não persuade o homem a fazer o bem, então pode ter certeza que não é da igreja, não pertence à igreja, não vem de Deus. Então fique tranquilo, né? Sempre procure nas fontes confiáveis, tá bom? Nas escrituras e também na palavra dos profetas vivos, que assim você não vai errar, tá bom? Um abraço e até a próxima. Agora você já sabe como reconhecer as mentiras contadas nas redes sociais. Confia no Senhor, busca sua orientação, estuda as Escrituras diariamente e então você terá a companhia do Espírito, que vai sempre lhe auxiliar e lhe ajudar em todos os momentos da sua vida. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, significa que você gostou. Muito obrigada! Então não esquece de deixar o seu like, seus comentários aqui neste vídeo. E se você acredita que ele vai ser relevante na vida de alguém, compartilha. Se ainda não é inscrito, por favor, não esqueça de se inscrever e ativar os sininhos. E aproveita e vai lá no canal do meu amigo Vanderlei Claudiano, Escola Dominical Brasil, e do Adriano Menezes, Que Firme Alicerce. Eles têm conteúdos maravilhosos que eu tenho certeza que você vai gostar muito de acompanhá-los. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.